Imagine acordar todos os dias, sabendo que sua única forma de chegar ao trabalho envolve arriscar sua vida. Não é ficção, é a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Neste exato momento, há pessoas agarradas aos corrimãos laterais de trens em movimento, penduradas do lado de fora dos vagões, escalando até o teto, desafiando a morte a cada curva, a cada quilômetro percorrido. O vento corta, a velocidade embala, um movimento errado, uma mão que escorrega, e tudo acaba. Essas são as ferrovias mais terríveis do mundo. Rotas onde o transporte público virou uma loteria entre a vida e a morte. Hoje, você vai conhecer as histórias reais por trás dessas imagens chocantes. Bem-vindo às ferrovias mais terríveis do mundo. É assim que os trens funcionam na Índia e em Bangladesh, onde trens superlotados se tornam artérias perigosas das cidades. Em áreas densamente povoadas da Índia, os trens frequentemente circulam com vagões lotados. Quando todos os assentos estão ocupados, as pessoas sobem no teto. Não há mais janelas nem portas. Apenas um teto de metal, corrimãos e o perigo iminente a cada movimento sob os pés. No calor, o suor e a poeira transformam a superfície em uma armadilha escorregadia. Além disso, as linhas de energia e as pontes tornam o percurso ainda mais perigoso. Fios elétricos muito próximos podem ser fatais. Por que isso não é proibido em todos os lugares? A resposta reside em uma combinação de falta de regulamentação, hábito e realidade social. Em países com alta densidade populacional e recursos limitados, remover pessoas dos telhados é praticamente impossível. As autoridades muitas vezes fazem vista grossa para isso, especialmente quando essas viagens são a única maneira de chegar ao trabalho ou à escola. Para muitos, isso não é uma medida extrema, é uma necessidade diária. As linhas férreas nem sempre são seguras, e as pessoas estão dispostas a correr riscos para se locomover. E, poucos minutos depois, você verá um mercado literalmente desmontando suas barracas sob a aproximação de um trem. Mas você se surpreenderia ao saber que mercados podem funcionar sobre trilhos? Um mercado movimentado está em plena atividade no centro da cidade tailandesa de Mae Klong. Ali se vendem peixes, frutas, especiarias e tecidos. Tudo parece normal até você perceber que as barracas ficam bem em cima dos trilhos do trem. E os vendedores não têm pressa nenhuma em retirar as mercadorias, mesmo quando a sirene de um trem se aproxima e soa. Esse mercado existe há décadas, e a ferrovia chegou mais tarde. Quando os trilhos foram instalados atravessando a movimentada área comercial, os moradores decidiram não abandoná-la. Em vez disso, adaptaram toda a infraestrutura ao ritmo da programação ferroviária. Conforme o trem se aproxima, os vendedores fecham seus guarda-chuvas, levantam suas barracas e liberam o caminho em questão de segundos. O trem passa a centímetros das frutas e das pessoas, como se atravessasse um formigueiro em movimento. O mais surpreendente é a calma absoluta dos vendedores. Cada ação é ensaiada até se tornar automática. Todos têm um guarda-chuva com mola, um carrinho sobre trilhos ou um balcão dobrável. E, imediatamente após o trem desaparecer na esquina, o mercado volta à vida como por mágica. O comércio continua como se nada tivesse acontecido. Mas o perigo permanece. Turistas, curiosos e transeuntes podem ser atropelados por um trem simplesmente por não perceberem o quão tênue é a linha entre o espetáculo e o perigo real. Todos os anos, são registrados acidentes causados por simples descuido. Este mercado é um exemplo singular de como as pessoas não apenas se adaptam, mas constroem suas vidas cotidianas literalmente à beira do risco. E então somos transportados para um lugar onde um trem cruza um mar revolto e o vento balança toda a ponte.
Em algum lugar entre a Índia continental e a ilha de Rameshwaram, uma ponte literalmente flutua sobre as ondas do mar. Seu nome é Pamban. Foi a primeira ponte ferroviária marítima do país e ainda é considerada um dos trechos ferroviários mais perigosos da Ásia. Surpreendentemente, ela foi construída no início do século XX, quando as capacidades técnicas eram muito mais modestas do que hoje. A ponte é estreita e comprida. O trem a atravessa em baixa velocidade apenas alguns quilômetros por hora, mas mesmo assim, cada centímetro é um esforço. Com a água correndo furiosamente sob os trilhos, tempestades são comuns nesta região e os ventos podem ser tão fortes que, em condições climáticas particularmente severas, o tráfego é temporariamente suspenso para evitar descarrilamentos. O projeto da ponte inclui uma ponte levadiça que se ergue para permitir a passagem de navios. Isso é raro em pontes ferroviárias, e operar a ponte levadiça exige extrema precisão, um erro, e um trem pode acabar na água. Além das condições climáticas, a própria idade da estrutura representa um perigo. Os elementos de aço estão sujeitos à corrosão, e sua substituição é um grande desafio de engenharia. Mesmo assim, a ponte continua em uso, inclusive como rota turística. As pessoas vêm até aqui para tirar fotos radicais, sem saber o quão instável pode ser a fundação sob seus pés. Observar esse trem cortando o mar sobre uma fina faixa de aço é de tirar o fôlego, mas, logo na próxima curva, a altitude chega a quase 3.600 metros e o trem parece flutuar sobre um abismo, onde termina a terra e começa o céu. A resposta pode ser encontrada na fronteira entre a Argentina e o Chile, onde uma das rotas mais altas do mundo atravessa os Andes. O trem, apelidado de Trem a las Nubes, ou Trem nas Nuvens, sobe quase 5 quilômetros acima do nível do mar. Os passageiros se encontram acima da maior parte das nuvens e literalmente veem o mundo de cima. O percurso inclui dezenas de pontes, viadutos, túneis e curvas em zigue-zague. Para lidar com as bruscas mudanças de altitude, os engenheiros empregaram uma técnica especial: trechos em zigue-zague que fazem o trem parecer subir, movendo-se para frente e para trás. Isso permite que o trem supere as encostas mais íngremes, mas torna a viagem particularmente desafiadora. O ar aqui é rarefeito. Os turistas recebem cilindros de oxigênio, especialmente aqueles não acostumados com grandes altitudes. Alguns sentem tontura ou fraqueza. O mal da altitude pode afetar até mesmo os mais resistentes. Apesar disso, a rota é incrivelmente popular entre os viajantes. A locomotiva se move lentamente, dando aos passageiros tempo para admirar os penhascos, desfiladeiros e planaltos infinitos. Às vezes, o trem parece pairar no ar. Tão grandiosos são os precipícios, e tão tênue a linha entre os dormentes e o abismo. Esta estrada não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também um teste de espírito. Ela promete grandeza, mas exige respeito. E, se você acha que isso é o limite, a próxima rota mostrará o quão perto um trem pode chegar de um vulcão mortal, oscilando entre a vida e o desastre. No sul do Japão, onde natureza e tecnologia estão particularmente interligadas, existe uma rota que é considerada, com razão, uma das mais aterrorizantes. O trem percorre as encostas do Monte Aso, o maior vulcão ativo do país. Este vulcão nunca dorme. Ele solta fumaça, troveja e pode realmente despertar a qualquer momento. O mais impressionante é a ausência de vidros nas janelas dos vagões do trem. Sim, proposital. Isso é feito para que os turistas possam fotografar livremente as crateras fervilhantes, envoltas em fumaça, e as paisagens onde uma beleza perturbadora coexiste com um perigo potencial. Os passageiros viajam lentamente ao longo da borda da cratera, e cada movimento do solo sob os trilhos os faz agarrar os corrimãos com mais força. Essa ferrovia data do início do século XX. Desde então, a rota foi suspensa diversas vezes, devido à atividade vulcânica, mas sempre foi retomada. As autoridades estão instalando um sistema de monitoramento e emitindo alertas sobre atividade sísmica,
Mas não há garantia de segurança total, ninguém pode garantir isso. O acúmulo de cinzas sobre os dormentes pode causar deslizamentos. Tremores fracos podem alterar a geometria dos trilhos. E houve ocasiões na história em que um trem se viu em uma zona de evacuação de emergência devido a um vazamento repentino de gás. Aqui, a beleza natural se combina com a imprevisibilidade. Esta é uma rota para aqueles que desejam mergulhar na própria essência do poder da Terra. Mas se você acha que dirigir ao lado de um vulcão é o cúmulo da loucura, vamos seguir para o coração da selva, onde cada metro de trilhos enferrujados é uma lembrança de tragédia e sobrevivência. A densa selva, saturada de ar úmido, esconde uma das ferrovias mais trágicas da história. Essa linha que liga a Tailândia a Mianmar é conhecida como a Ferrovia da Morte. Ela se estende por mais de 400 quilômetros, mas o importante aqui não é a distância, e sim a história inscrita em cada trecho da ferrovia. A ferrovia foi construída durante a Segunda Guerra Mundial por tropas japonesas, utilizando prisioneiros de guerra e mão de obra local. Em condições desumanas, sob o sol escaldante, sem comida adequada ou assistência médica, mais de 100 mil pessoas construíram pontes, abriram túneis na rocha e instalaram trilhos na selva. Historiadores estimam que pelo menos 80 mil trabalhadores morreram. Uma das seções mais famosas é a ponte sobre o rio Kwai. Ela se tornou tanto um símbolo de sofrimento quanto um monumento à resiliência. Mesmo décadas depois, a estrada ainda parece assombrada. Estruturas antigas de madeira, dormentes enferrujados, o som da água sob os pés. Hoje, trens turísticos circulam por aqui, mas a situação permanece tensa. As plataformas são estreitas, as tábuas são escorregadias e não há corrimãos. Um passo em falso e você pode acabar no rio. Apesar da sua má reputação, este percurso é popular. As pessoas vêm aqui para tocar a história e experimentar o que significa percorrer uma estrada construída ao custo de vidas humanas. E, se esta rota é assustadora em sua memória, a próxima irá surpreender com seu vazio gélido e perigo silencioso. Nos confins do continente americano, existe uma estrada onde a dureza do clima encontra a majestade da natureza. Estamos falando da linha férrea que liga o Alasca ao Canadá. Essa rota surgiu durante a Corrida do Ouro, quando milhares de aventureiros buscavam fortuna em busca de jazidas de ouro através de terras geladas e inóspitas. A estrada foi construída em condições extremas: geada, ventos constantes e terreno acidentado. Os construtores tiveram que escavar túneis manualmente na rocha, instalar pontes em penhascos gelados e lidar com constantes nevascas. Vários trechos foram construídos diretamente sobre penhascos, onde os trilhos pareciam suspensos sobre um precipício. Após o fim da Corrida do Ouro, a estrada ficou em ruínas e foi fechada. Mas no final da década de 1980, foi restaurada e transformada em rota turística. Hoje, trens estilizados percorrem a ferrovia, recriando a atmosfera do século XIX. Assentos de madeira, vagões rangentes e portas que batem contribuem para a imagem austera de picos nevados, geleiras e rios de montanha. Mas, mesmo com a tecnologia moderna, o trajeto continua imprevisível. As condições meteorológicas podem mudar drasticamente uma nevasca, uma avalanche ou um cabo de energia rompido. Cada viagem exige cálculos precisos e monitoramento constante das condições da pista. Aqui, em meio ao gelo e às montanhas silenciosas, a pessoa se sente especialmente vulnerável. Um trem solitário contra o pano de fundo de um silêncio branco infinito é uma imagem ao mesmo tempo fascinante e aterradora. Mas, se a rota gelada parece selvagem, a próxima nos levará ao ponto mais alto das ferrovias americanas, onde cada curva pode ser a última. Na fronteira entre o Colorado e o Novo México, uma estrada se estende a uma altitude de mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Esta é uma das ferrovias de montanha mais altas dos Estados Unidos. E é aqui que a rota passa, onde cada curva revela um panorama de desfiladeiros vertiginosos e penhascos íngremes.
A ferrovia foi construída no final do século XIX e permanece praticamente inalterada desde então. A bitola estreita, as locomotivas a vapor barulhentas e os vagões rangentes criam uma atmosfera do passado, mas o próprio percurso está repleto de desafios, mesmo para os engenheiros modernos. Muitos trechos seguem à beira de penhascos. Nesses trechos, os trilhos repousam sobre cavaletes de madeira, sob os quais se abre um vazio. A plataforma do trem fica literalmente suspensa sobre o desfiladeiro, e os passageiros podem olhar centenas de metros abaixo. Em alguns trechos, os trilhos fazem curvas tão acentuadas que parece que o trem não conseguirá completar a volta. Em certos trechos, o trem é tão lento que é possível caminhar ao lado dele. Não é apenas pela beleza cênica, mas também pelo risco de descarrilamento na pista estreita e desgastada. Apesar de sua idade, a estrada é bastante utilizada por turistas. As pessoas vêm pela vista, pela adrenalina, pela sensação de estar completamente fora do chão. Todos os anos, milhares de pessoas vêm aqui para experimentar a sensação de atravessar um precipício sem equipamentos de segurança. Essa jornada não é para os fracos de coração, mas não é a única coisa que pode ser assustadora. A próxima rota nos leva aos cânions do Peru, onde o trem literalmente emerge do penhasco para o vazio. Escondido no alto dos Andes peruanos, encontra-se um dos trechos ferroviários mais impressionantes e perigosos da América do Sul. Trata-se da rota que liga a cidade litorânea à vila mineradora de La Oroya. Ali fica a Ponte Maligne, um lugar onde o trem parece desaparecer na rocha e reaparecer repentinamente sobre o abismo. Este trecho da ferrovia é considerado o segundo mais alto do mundo. Sua construção, no final do século XIX, foi uma verdadeira façanha da engenharia. O trajeto atravessa dezenas de túneis e pontes escavadas na rocha. A singularidade da Ponte Maligne reside no fato de conectar dois túneis escavados em um penhasco íngreme. O trem emerge da escuridão e se encontra sobre um abismo, sem aviso prévio, sem preparação. A ponte é estreita, sem guarda-corpos, e os trilhos emitem um rugido particularmente alto, reverberando nas paredes do desfiladeiro. O rio se agita lá embaixo, e o vento intensifica a sensação de flutuar no ar. Toda a estrutura parece frágil, apesar de suportar o peso do trem. Isso aumenta a tensão. Parece que tudo se mantém unido unicamente pela vontade dos engenheiros do passado. Hoje, essa rota é menos utilizada, mas permanece operacional. Os trens que cruzam a ponte atendem áreas industriais e ocasionalmente transportam turistas. Para muitos viajantes, este é um momento de puro terror e admiração simultaneamente. Você já experimentou a sensação de estar sobre um abismo, mas então, vulcões, deslizamentos de terra e uma antiga ferrovia que foi repetidamente erodida pela natureza, apenas para ressurgir das cinzas. No Equador, entre a cidade costeira de Guayaquil e a capital Quito, no Planalto, encontra-se uma das ferrovias mais perigosas da América do Sul. Essa rota atravessa um desfiladeiro com o nome sinistro de Nariz do Diabo. Aqui, o trem sobe penhascos íngremes, onde o menor erro pode custar vidas. A linha foi construída no início do século XX e era uma maravilha da engenharia para a época. O desafio residia na drástica mudança de altitude, mais de 2.700 metros em apenas algumas dezenas de quilômetros. Para lidar com essa inclinação acentuada, os engenheiros empregaram uma técnica singular: trechos em zigue-zague, pelos quais o trem se movia para frente e para trás, como se estivesse subindo uma escada em espiral. Uma característica outrora popular dessa ferrovia era permitir que os turistas se sentassem diretamente nos tetos dos vagões. Mas, após vários incidentes trágicos, incluindo uma queda em um desfiladeiro, essa prática foi proibida. Apesar disso, a viagem continua sendo um desafio mesmo dentro do vagão do trem. Trilhos estreitos, pedras soltas, frequentes deslizamentos de terra e o risco de deslizamentos de lama tornam cada viagem tensa. A região é propensa a terremotos e fortes chuvas. Às vezes, depois de uma tempestade,
a estrada fica completamente bloqueada por um deslizamento de terra. Operários fazem reparos regulares na via, mas ninguém garante a estabilidade. É como uma luta contra a natureza, que sempre nos lembra que os humanos são apenas visitantes aqui. Essa rota é uma mistura de beleza, ansiedade e risco constante. Em seguida, iremos para um dos viadutos mais instáveis da Ásia, onde o trem diminui a velocidade não para apreciar a vista, mas para evitar que a ponte suspensa sobre a selva balance. No coração de Myanmar, a ferrovia cruza o viaduto Gotek, uma estrutura que simultaneamente impressiona e aterroriza. Construída no final do século XIX por engenheiros britânicos, esta ponte continua sendo o maior viaduto ferroviário do país. Com mais de 600 metros de comprimento e mais de 90 metros de altura, ela se transforma em uma verdadeira passarela suspensa sobre a selva. Um trem que cruza a Gotek reduz a velocidade a quase zero. Isso não é um gesto para o benefício dos turistas, mas uma necessidade. A ponte é antiga, e dirigir em alta velocidade pode causar vibrações perigosas para toda a estrutura. O trem literalmente se arrasta ao longo de um trilho de metal estreito, sustentado por suportes finos e aparentemente frágeis. Cada movimento é como subir uma escada rangente lá no alto. Através das frestas entre os dormentes, é possível ver o verde da floresta tropical se estendendo lá embaixo. Sem redes de segurança, sem cercas, apenas ar, trilhos e o metal centenário que resistiu a dezenas de terremotos e chuvas torrenciais sazonais. Os moradores locais já se acostumaram com essa cena. Os turistas, por sua vez, se acomodam em seus assentos, tentando não respirar ruidosamente. Há algo de antigo e, ao mesmo tempo, assustador nessa estrada. É como atravessar uma ponte que já deveria ter sido desativada há muito tempo. E, no entanto, ela continua de pé, porque as pessoas precisam atravessar essas terras intransitáveis, porque o turismo gera renda, porque o medo e a beleza andam de mãos dadas aqui, e um inferno verde nos aguarda, onde o trem viaja entre cachoeiras e penhascos tropicais, tão perto da natureza que as gotas de chuva batem nas janelas. No nordeste da Austrália, no estado de Queensland, existe uma linha férrea que atravessa florestas tropicais e desfiladeiros. Esta é a rota Kuranda-Cairns, famosa por suas vistas deslumbrantes, curvas acentuadas e, claro, pela proximidade com cachoeiras que literalmente lambem as janelas do trem. Construída no final do século XIX, a ferrovia foi uma façanha da engenharia. Os construtores tiveram que escavar túneis na rocha, erguer dezenas de pontes sobre desfiladeiros profundos e lutar constantemente contra as chuvas que erodiam o solo e ameaçavam a estabilidade dos trilhos. Hoje, trens turísticos percorrem a rota, mas a natureza desafiadora da viagem permanece. Durante a viagem, o trem atravessa 15 túneis e 40 pontes. Em determinado momento, o trem reduz a velocidade a quase zero ao passar pelas cataratas de Barron. A água cai com tanta força que os respingos atingem os vagões e a umidade preenche todo o espaço. Os penhascos de ambos os lados parecem se comprimir, criando a sensação de movimento dentro de um organismo vivo. Em alguns lugares, os trilhos literalmente pendem da borda do penhasco, sustentados por suportes ancestrais. Pontes de madeira rangem sob o peso do trem, e o penhasco abaixo delas despenca centenas de metros. Apesar das inspeções modernas, cada viagem aqui continua sendo um teste tanto para o equipamento quanto para os nervos dos passageiros. Mas é justamente esse contato com os elementos que é a principal atração. Aqui, você não apenas observa a paisagem, você se torna parte dela. E, ao final dessa jornada, a pergunta que assombra a todos é: por que as pessoas se arriscam tanto? A resposta já está à frente. Cada rota que você acabou de conhecer é repleta de perigos. Trilhos sobre abismos, pontes suspensas no ar, trens passando por vulcões ativos e tempestades tropicais. Por que as pessoas escolhem um caminho assim? O que motiva aqueles que embarcam no trem, sabendo que medo, tensão e imprevisibilidade os aguardam?
A resposta reside em algo mais profundo do que um simples desejo por aventura. Muitos viajam não pelo risco em si, mas pela emoção de superá-lo. Quando o perigo é real, a percepção da pessoa se aguça, notando cada som, cada movimento. É nesse momento que você se sente mais vivo, e são justamente essas experiências que criam memórias que duram para sempre. Para outros, é uma forma de se conectar com a história. A Estrada da Morte, as pontes do início do Império Britânico, os trilhos construídos através de vulcões e deslizamentos de terra. Todos esses são monumentos culturais e históricos que abrigam eras passadas. Você não está apenas viajando, você está literalmente atravessando as páginas da história. E, claro, há aqueles que buscam a beleza. Não cartões postais ou fotografias perfeitas, mas a beleza real, selvagem e viva. Onde a natureza é crua, onde a engenharia luta contra os elementos e a vida se sustenta por um fio. É romance, mas com uma pitada de adrenalina. Os trens à beira do precipício são uma escolha, não um acidente, não um excesso, mas um passo consciente em direção à ansiedade e ao êxtase. E embora cada passageiro chegue lá à sua maneira, todos compartilham uma coisa: o desejo de se sentirem verdadeiramente vivos. E assim chegamos ao fim dessa viagem extrema. Soft strums under pouring skies. Onde cada trilho contou uma história de coragem, risco e superação. Se você chegou até aqui, é porque também sentiu a tensão, a beleza e a grandiosidade desses caminhos à beira do impossível. Se esse vídeo te prendeu do começo ao fim, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Aproveite também para se inscrever e ativar o sino. Assim, você não perde nenhuma nova jornada pelos lugares mais impressionantes e perigosos do mundo. Compartilhe este vídeo com quem gosta de aventuras reais, histórias intensas e paisagens que tiram o fôlego. Seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar explorando rotas incríveis, revelando curiosidades e contando histórias que vão além do óbvio. Obrigado por viajar conosco. Nos vemos no próximo vídeo. Reflecting dreams in patterns so sweet. Notes drift along the urban stream in perfect rhythm.